Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início então à segunda parte aí da nossa disciplina, né? Vou mandar mais um vídeo para vocês hoje, falando de algumas especializações dentro dos peixes ósseos, ok? Pessoal, eu mandei no WhatsApp uma informação falando que você, pra gente, semana que vem, segunda-feira, né, dia 10 de agosto, nós se reunirmos para a gente tirar dúvidas do que foi passado até agora para vocês, tá? Da disciplina. E para tirar algumas dúvidas, principalmente como fazer as questões, né? Eu separei as questões por regiões, por aulas, mas alguns alunos falaram que responderam todas as questões já, para mim e que eu me mandar de uma vez só. Bom, tanto faz, pessoal. Se vocês quiserem me mandar, quem já respondeu tudo pode me mandar tudo ou pode ir respondendo ali no sistema, ok? Então, dia 10 de agosto, das 7 da noite, né? Das 19 horas às 23 horas, plantão de dúvidas, ok? Bom, hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre os peixes ósseos e de algumas especializações, né, adaptações que permitiram que eles alcançassem a diversidade de espécies que a gente encontra hoje dentro desse grupo, né? Praticamente, como a gente sempre fala, metade de todos os vertebrados são peixes e a grande diversidade está dentro dos peixes ósseos, né? A gente tem muitas espécies de condrictes, mas a grande diversidade está realmente dentro dos peixes ósseos, ok? Então aqui a gente tem a filogenia, mostrando rapidinho a filogenia de vertebrados para vocês, né? Aqui a gente já falou um pouco dos peixes agnatas, os peixes sem mandíbula. Aí as mandíbulas surgem aqui nesse ramo aqui. Como a gente já viu, um dos principais eventos da história evolutiva dos vertebrados foi o surgimento das mandíbulas, né? Isso permitiu uma grande quantidade de especializações alimentares e isso está associado também à grande diversidade e grande número de espécies que a gente encontra hoje dentro desse grupo, né? Claro, a história da vida dos vertebrados é extremamente complexa, não envolve apenas o surgimento da mandíbula aqui num período antigo, mas outras especializações, outras características importantes que acabam surgindo, né, que a gente vê dentro aí de cada grupo, por exemplo, aves, né, as penas, voo, ou dentro de mamíferos, surgimento dos pelos, glândulas mamárias, outras questões aí, né? Dentro dos amniotas, surgimento dos anexos embrionários, né? Então, assim, a história de vida dos vertebrados é extremamente complexa, mas um dos pontos importantíssimos é realmente o surgimento da mandíbula. Opa, aqui, surgimento da mandíbula aqui nesse ponto. Ok? Então, ó, hoje nós vamos falar dos peixes ósseos que são basicamente peixe nadeira raiada, os selacantos e os dipinóis, né? Ou seja, os peixes nadeira lobada, tá? Bom, nós somos um osteites, ou seja, nós somos um peixe de nadadeira, nós somos um peixe ósseo? Essa é uma pergunta complexa, né, pessoal? Se a gente for considerar a classificação baseado no método evolutivo, na escola cladística, né? A gente pensa na classificação na escola cladística, o que significa, voltando lá para o primeiro ano, que a classificação tem que espelhar a filogenia, a gente só pode classificar grupos monofiléticos. Nesse sentido, Osteichthyes é chamado nesse ramo aqui. Então, Osteichthyes seria todo esse grupo. Então, nós seres humanos seríamos incluídos dentro de Osteichthyes, tá? Essa é a classificação segundo a classificação cladística. Porém, lembra que a gente utiliza muitos nomes ainda por conveniência, né? Por exemplo, o grupo répteis. O grupo répteis, ó, crocodilos, tartarugas, lagartos e tuataras. Tá? Então aqui, ó, exclui quem? Aves. A gente está
quando a gente considera réptil, a gente está falando de um grupo monofilético? Não, a gente está falando de um grupo não monofilético, porque a gente está excluindo aves. E a mesma coisa aqui, a gente pode chamar de osteíctes apenas os peixes ósseos desses três grupos aqui, ó. Os peixes de nadeira raiada e os peixes de nadeira lobada. Até os peixes de nadeira lobada não formam um grupo monofilético, tá? Porque selacanto não é, os actinice não é irmão dos dipinói. Ou seja, o selacanto não forma grupo irmão com os outros peixes pulmonados aqui do grupo dipinói, tá? Então a gente vai chamar de osteíctes aqui por conveniência esses três grupos, ok? Mas lembre-se, pela classificação, pela escola cladística, né? Osteíctes, nós somos inseridos dentro de osteíctes, tá? Que seria o grupo aqui que envolve todos os peixes, nadeira raiada, lobada, lagartos, os anfíbios, todos os aminiotas e assim por todos os grupos aí de aminiotas. Não vou falar disso agora, ok, pessoal? Bom, um dos pontos aqui mostrando uma filogenia na qual nós temos dois grandes grupos importantes, a gnata, gnatostomados. As gnatas são peixes sem mandíbulas. Aqui surge a mandíbula, aqui ó, tá? Surge a mandíbula e dentro desse cladograma a gente está encontrando consegue observar vários grupos extintos, né? Por exemplo, os tracodermos e placodermos. E os grupos viventes de agnatas, que são os ciclostomatas, né, com as lampreias e os hagfishes, né? E de gnatostomadas aqui, principalmente os osteíctes, tá? E os condrictes. Então por que esse grupo é importante? Olhando, na verdade, para essa filogenia com os grupos extintos, nós conseguimos inferir, na verdade, a evolução de uma característica importante dos peixes, que é realmente o surgimento das placas ósseas, tá? Placodermos é um grupo extinto de peixes com mandíbulas que inclui placas ósseas extremamente pesadas sobre o corpo. Algumas chegavam a 5 centímetros de espessura, tá? Os ostracodermos também eram peixes com estrutura óssea, com esqueleto ósseo, o exoesqueleto, na verdade, né? A gente está falando do esqueleto externo aqui do corpo, também extremamente pesado, tá? E outros grupos mais externos na qual a gente não encontra esse exoesqueleto pesado, tá? Por exemplo, em feiticeiras a gente não encontra esse exoesqueleto aí pesado como a gente encontra os tracodermos. Então, olhando para essa filogenia, a gente consegue observar a evolução do exoesqueleto dentro desse grupo, tá? Quando a gente olha aqui no ancestral comum de ostracodermos, que é um peixe sem mandíbula, e dos gnatostomados, nós temos aqui o surgimento das placas dérmicas ósseas, tá? Só que essas placas ósseas dérmicas, formadas basicamente por dentina e outros minerais, elas surgem primeiramente como um quê? Qual que é a hipótese para o surgimento dessas placas? Bom, pessoal, a hipótese para o surgimento dessas placas é basicamente o acúmulo de minerais, ou seja, os minerais estão ali para ser utilizados pelo metabolismo. Então seria uma estrutura de reserva de minerais, o exoesqueleto. Essa é a hipótese principal. Depois, esse exoesqueleto acaba sendo utilizado para proteção, tá, desses grupos. Esse primeiro esqueleto ósseo, ele não é um esqueleto acelular, ou seja, não há células no meio do tecido ósseo formado, tá? Então esses grupos aqui, ó, heterostracas e os anaspídeos, não tem células como a gente encontra no osso, no nosso osso, né? Os osteoblastos, tá? Osteoclastos, lembra os osteócitos, né? Osteócitos é o nome da célula, osteoblastos são que produz osso e osteoclastos
destrói osso, né? Então o osteócito, que é a célula óssea. E esse tecido ósseo pericondral, né, que seria o tecido celular, surge aqui no ancestral, tá? Dentro de ostracodermos, na verdade, do ancestral comum de alguns grupos de ostracodermos, mais todos os gnatostomados, ok? Surge aqui, nesse ponto da filogenia. E um outro ponto importante é o surgimento do osso endocondral. O que é o osso endocondral? O osso endocondral é o tecido ósseo que vai substituindo a cartilagem durante o desenvolvimento, tá? Então, o osteíctes, né, é, apresenta essa característica, né? O grupo osteíctes apresenta osso endocondral, tá? Ou seja, durante o desenvolvimento forma-se um esqueleto cartilaginoso, depois esse esqueleto cartilaginoso vai sendo substituído por tecido ósseo, tá? Então, olhando para essa filogenia, o exoesqueleto ósseo ele surge bem anterior, né? É bem antigo, tá? Muito antes dos com o próprio condrictes. Então, em condrictes ocorre a perda do tecido ósseo e só mantido o tecido cartilaginoso. Ok? Ok, pessoal? Bom, continuando então, a gente tem então aqui dois grandes grupos, como a gente vai ver, né? Então, os sarcopterídeos e os actinopterídeos, peixe nadeira lobada, peixe nadeira raiada, tá? A gente tem vários grupos importantes que a gente vai dar uma olhada aqui rapidamente na diversidade de actinopterídeos. A gente tem o grupo cladístico, que é os polipteriformes, os condrósteis, tá? Os condrósteis, que são os esturjões. Os holósteis, que é um grupo também importantíssimo para entender principalmente a evolução dos teleósteis, tá? Esse é um grupo formado pelos Gar e o Blowfish. O Gar é um grupo daqui das Américas, presente na América do Norte, tá? Em Sarcopterídeo a gente tem três grandes linhagens: Actinistia, Dipnoi e Tetrápoda, tá? Aqui vocês já vão entrar, ou melhor, tetrápoda a gente vai ver rapidamente, né, quando for falar de anfíbios nas próximas aulas, tá? Mas vocês vão ver basicamente dentro de aminiotas. Quais são as características então desse grupo extremamente importante chamado Osteíctes? Vamos ver rapidamente algumas das suas características principais, tá? Primeira característica, ossificação endocondral, osso que substitui a cartilagem durante o desenvolvimento. Tem ossos dérmicos, né? Então a gente tem um exoesqueleto formado por ossos dérmicos, a gente vai ver também rapidamente. Lepidotríqueas, que são os próprios raios das nadadeiras, a gente já vai ver rapidamente. E os raios branquiostegais, o opérculo ósseo e o divertículo esofágico. Tá? São essas 6 características principais do grupo que a gente chama de osteíctes. Ok? Primeira característica, então, o osso endocondral é o osso simples, pessoal, o osso que substitui a cartilagem durante o desenvolvimento. A gente tem espécies, lembra lá no surgimento do tecido mineralizado acelular, depois a gente tem um grupo que é o surgimento do tecido ósseo celular e depois um terceiro tipo de tecido ósseo, que é o primeiro surge o tecido, a cartilagem, depois o osso os minerais vão se depositando sobre aí as cartilagens, formando um tecido ósseo mineralizado, ok? Tá? A segunda característica, que seria os ossos dérmicos, aqui é só pegar um peixe que é fácil de observar, principalmente na região da cabeça. A gente tem todos esses ossos aqui, chamados de ossos dérmicos, né? Aqui a gente olhando sobre a cabeça desse bicho.
Lembra lá, pessoal, sobre as três partes diferentes do crânio de vertebrado? A gente tem o esplancnocrânio, o neurocrânio, ou também chamado de condrocrânio, e o dermatocrânio, tá? O neurocrânio é a parte basal do encéfalo. O esplancnocrânio forma aí os arcos branquiais e a mandíbula. E a gente tem o dermatocrânio. Dermatocrânios são essas placas ósseas que recobrem e formam, né, o desenho da cabeça aí dos vertebrados. Nós temos várias modificações desse dermatocrânio ao longo da evolução, principalmente de tetrápodo, tá? A gente vai ver isso daí, vocês vão ver ao longo do curso de zoologia de vocês até chegar lá em amniota. A gente tem até um esqueleto, como a gente vê aqui, dos peixes, não, relativamente simples, né? Com a formação aí da mandíbula e a estrutura dos ossos do crânio. Depois, durante a evolução de tetrápoda, você tem aí uma inserção diferente da mandíbula quando a gente chega em mamíferos, por exemplo, uma inserção sem movimento da mandíbula superior e inferior de mamíferos, até uma modificação que a gente vê nas serpentes, que levam ao que a gente chama de cinese craniana, que é a movimentação entre esses ossos, né, da cabeça, permitindo aí um certo movimento, tá? Levadas ao extremo aí quando a gente olha nas serpentes. Vários tubarões, várias espécies de peixes, né, a maioria dos grupos de peixes tem um tipo de cinese craniana, ou seja, existe movimento. Só dentro de mamíferos que essa cinese, esse movimento entre esses ossos dérmicos é completamente, vamos falar, o movimento é completamente perdido, ou seja, há uma fixação é, entre todos esses ossos aí da cabeça, e você não tem movimento, principalmente aí da mandíbula e da inserção dos dentes com relação aos outros ossos que formam a cabeça, tá? Isso está muito associado ao tipo de hábito, alimentação que os mamíferos têm, ok? Então lembra neurocrânio versus dermatocrânio. Neurocrânio forma a base aqui do encéfalo, tá? E a gente tem o dermatocrânio. Dermatocrânio são esses ossos aí que formam o contorno aí da cabeça dos, dos peixes. Ok? Na verdade, não dos peixes, né? Dos osteites, incluindo até os tetrápodes. Tá? Em nós mesmos. Então a gente tem uma quantidade enorme aqui de ossos, todo recobrindo a cabeça. Nós não vamos olhar em detalhe cada um dos tipos desses ossos aí. Na verdade, na prática, se tivesse uma prática, a gente ia olhar rapidamente, mas não dar nomes aos bois aí, né? Precisava dar nome exatamente a cada um desses ossos, gente. Eu que trabalho com descrição de espécies de cascudo, esses ossos são importantes, né? Muito para a classificação de alguns grupos aí, tá? Os peixes cartilaginosos, a gente consegue ver uma movimentação, né? Olha aqui, ó. Você tem uma união mais forte dos ossos da maxila superior com o resto dos ossos da cabeça, né? Então, olhem aqui, ó. Você tem uma união completa. Já os peixes cartilaginosos, você tem uma separação, né? Aqui o que a gente chama de palo quadrado, ou da maxila superior, com relação aos outros ossos da cabeça. Isso permite uma maior movimentação da mandíbula, né? Na hora de pegar o alimento, tá? Na hora da captura do alimento. Então, claro, cada tipo de peixe, cada grupo de peixe vai ter uma movimentação diferente. Não quer dizer que os peixes não tenham movimentação nenhuma entre esses ossos aqui da cabeça e da maxila superior, tá? Só que a estrutura, quando a gente considera os peixes ósseos com relação aos peixes cartilaginosos, é ligeiramente diferente. E os peixes cartilaginosos conseguem uma movimentação maior por não ter essa conexão
forte entre os ossos da maxila superior e os outros ossos da cabeça. Ok? Não, desculpa pessoal, não ossos, né? Mas seria a cartilagem. Quando a gente fala de condictes é cartilagem e não ossos, tá? Mas a estrutura é a mesma. A diferença é que aqui teve deposição, né? De tecido de minerais e que acabou se tornando uma estrutura que a gente chama de estrutura óssea. E aqui, com a cartilagem, não tem grandes depósitos de minerais. Mas as estruturas, né? O osso, o tipo da placa do crânio é a mesma, tá? Então aqui vai ter o osso imandibular, ele é homólogo à cartilagem do ío mandibular aqui dos peixes cartilaginosos, ok? Uma outra característica importante são os lepidotríqueas, tá? O que são? A hipótese para o surgimento das nadadeiras, né, os raios das nadadeiras dos peixes, é que os raios da nadadeira dos peixes são simplesmente escamas modificadas. Tá? Então a gente chama, de maneira mais genérica, as escamas ou que formam os raios da nadadeira de lepidotríqueas. Tá? Actinotríqueas são os espinhos. Então a gente sabe que muitos peixes têm espinhos. Tá? Isso são também escamas modificadas, chamadas de actinotríqueas. E a base, tanto das actinotríqueas quanto das lepidotríqueas, é dada pelo pterigóforo. Pterigióforo, tá? Que são essas estruturas internas aqui. Quando a gente diafaniza, a gente ia fazer uma diafanização. Aqui a gente vendo os raios da nadadeira, o primeiro espinho, aqui ó, o primeiro raio da nadadeira, aqui é o espinho, né? Então isso aqui são as lepidotríqueas, os pterigióforo, aqui os pterigióforo e o actinotríquea, que são o espinho. Tá, pessoal? Então isso daqui, a hipótese de surgimento desses raios é que eles são simplesmente escamas modificadas. Todos eles, né? Tanto a base, quanto os raios, quanto os espinhos, são todos escamas modificadas. Ok, pessoal? Uma outra característica importante são os chamados raios branquiostegais. Os raios branquiostegais formam aqui o assoalho da câmara branquial. Tá? Então a gente tem a câmara branquial. Aqui quando a gente pega um peixe vira de ponta cabeça, que estão os chamados raios branquiostegais. Tá? Ele forma essa base aqui da câmara branquial. Tá? Também formado por ossos dérmicos. E por que isso é importante? Porque esses raios branquiostegais, formando a estrutura basal aqui da câmara da boca, ele permite uma rápida expansão e abertura da boca. Tá? Aqui eu vou mostrar de novo aqui num outro desenho, aqui os raios branquiostegais. Aqui um peixe olhado de frente, aqui de lado, aqui um peixe olhado de frente. Os raios branquiostegais aqui na parte de baixo, né, inferior da boca, e aqui uma vista ventral desses raios branquiostegais. Então, esses raios branquiostegais permitem uma abertura rápida da boca. Por quê? Porque existe movimento, tá, pessoal? Isso daqui, lembra que eu falei então desse movimento dos ossos dérmicos? Então você tem uma movimentação dessas estruturas ósseas. Permite então uma expansão do tamanho da boca. Isso não acontece, por exemplo, em mamíferos. Então a gente não precisa, quando for se alimentar, a gente não consegue chupar o ar para se alimentar, né? Diferentemente quando vocês vão comer macarrão, né? Japonês comendo macarrão, né? Aquele jeitinho de comer no potinho. Você coloca na boca e chupa, né? Entendeu? Mas você não consegue no ar se alimentar ou na hora de você morder aumentar a sua boca para que você sugue o ar. Isso daí não seria algo eficiente no ambiente aéreo, como é no ambiente aquático. Tá, pessoal? Já vou mostrar um vídeo um pouco mais para frente. A maneira que os peixes têm de sugar a água, e a partir do momento que eles sugam a água, o alimento vem junto com a água sugada. É como se fosse uma tigelinha de macarrão.
Tá? Então, a rápida expansão do tamanho da boca permite que a água seja sugada rapidamente. Como a gente consegue sugar o macarrão? A gente suga por pressão negativa, né? Com a ajuda dos nossos pulmões, né? A gente chama de como a gente chupa, né? Então isso daí a gente vai precisar de uma pressão negativa, que é o que é realizada pelos nossos pulmões. A pressão negativa aqui nos peixes é realizada pelo aumento do tamanho da boca, ok? O opérculo ósseo, tá? Então nos osteíctes aí a presença do opérculo ósseo, coisa que a gente não vê em agnatas, tá? E também não vê nos condríctes. Aqui a gente tem as fendas faríngeas em ambos os grupos, aqui os agnatas e aqui nos condríctes. Já no peixes ósseos a gente tem um opérculo que simplesmente é uma estrutura óssea que vai recobrir aí as brânquias. Ok? Isso é uma característica aí dos osteíctes. O divertículo esofágico, tá? Que está ligado à evolução do órgão respiratório dos peixes. Tá? O respiratório, na verdade, a função respiratória se sobrepõe muito com a função de flutuabilidade aí nos peixes. E uma coisa não é exclusiva. Uma coisa não exclui a outra, tá? A partir do momento que você pode ter uma estrutura para flutuabilidade, você também pode ter uma estrutura para respiração, ok? Então, é um pouco controverso ainda quando a gente fala da evolução e surgimento. Acho que eu inverti os mas tudo bem, vamos ver aqui. Quando a gente fala da inversão e surgimento do... vou voltar nesse aqui mesmo. Dos pulmões, né, nos peixes. Vocês lembram aí do divertículo esofágico, pessoal? De quando vocês viram aí em embriologia, o divertículo esofágico vai dar origem aos pulmões aí durante o desenvolvimento embrionário. Ou seja, você tem aí o seu trato digestivo, durante o desenvolvimento surge aí um divertículo, uma expansão do trato digestivo, e essa expansão vai dar origem aos pulmões duplos aí na região ventral do nosso corpo. Ok? Durante a evolução, foi isso que surge primeiro, tá? Uma estrutura, então a partir do trato digestivo, surge uma pequena expansão, e essa expansão dá origem a uma estrutura para troca de gases e também para auxiliar na flutuação. Essa estrutura, em actinopterige, principalmente, ela muda ou ela se especializa numa única função, que seria a função da flutuabilidade, e ela muda de posição. Então, o que era um divertículo que surge numa posição ventral, ela vai para uma posição dorsal e surge aí a bexiga natatória. Ok, pessoal? Então, em vários grupos antigos, entre eles nós mesmos, a gente retém aí como se nós retivermos o caráter plesiomórfico. Então, se a gente fosse considerar quem surgiu primeiro, o pulmão ou a bexiga natatória, se poderia dizer que foi uma estrutura muito parecida com o pulmão e que mantém ambas as funções de flutuabilidade e trocas gasosas, e que essa função foi especializada em actinopterite, tá? Para principalmente flutuabilidade, e para outros grupos como tetrápodas, né? No caso nosso, foi especializada. A gente não vive no ambiente terrestre, então a gente não tem mais por que realizar flutuabilidade, né? A gente precisa flutuar mais na água, então a gente realiza principalmente trocas gasosas. Aqui é uma filogeniazinha do Cardong, né? Que mostra a evolução dos pulmões. Tá? Então aqui, pulmões surgem aqui, tá? Aqui a gente tem os Sarcopteridae, desculpa, Actinopteridae, tá? E aqui Sarcopteridae, e aqui está a miniota. Quando a criação do ambiente terrestre e tudo mais, então aqui os bichos que vivem na Terra. Os pulmões surgem aqui, pessoal, bem antes, no ancestral comum.
de actinopteride mais sarcopteride, tá? E a bexiga de gás dorsal, ela surge aqui, ou seja, o pulmão ele é modificado nessa linhagem aqui dentro de actinopteride e então é aqui que surge essa bexiga de gás que a gente chama de bexiga natatória, ok? Peixes mais relacionados aqui, o primeiro grupo a divergir dentro de actinopteride ainda se mantém como um pulmão, que são os bichirs, tá? Já nos tetrápodas a gente tem ambas as funções, na verdade a gente tem a função mais respiratória aí, na verdade os tetrápodes ainda mantêm os pulmões, né? O pulmão se especializa cada vez mais aqui dentro de amniota, mas os peixes pulmonados também mantêm aí uma estrutura em forma de pulmão. Então o pulmão surge primeiro, se especializa numa bexiga de gás dentro de um grupo de actinopteride, ok? Principalmente isso é levado ao limite dentro de teleósteres, ok? Uma função especializada, uma estrutura, uma bexiga de gás com função basicamente para flutuabilidade dentro de teleósteres, ou seja, levada ao limite dentro de teleósteres, e essa estrutura é levada ao limite em pulmões dentro do que a gente considera pulmões dentro de amniota. Mas a função de flutuabilidade e de trocas gasosas, ela muitas vezes se apresentam em ambas, né? As duas funções existem, né? Uma estrutura que apresenta as duas funções de flutuabilidade e trocas gasosas se mantém em todos esses grupos aqui, tá, pessoal? Sarcopteride, vamos falar rapidamente sobre os Sarcopteride, tá? Só mostrando um pouquinho da diversidade. Aqui alguns peixes primitivos. Eles apresentavam basicamente duas nadadeiras dorsais, uma nadadeira caudal heterocerca, né, ou seja, que os sarcopterídeos primitivos, né, aqueles que já foram extintos, nadadeiras pareadas carnosas, tá? Escamas com eixo ósseo central e cosmina, um tipo de mineral. Ok? Quem sobreviveu de tudo isso foi apenas dois grandes grupos, tá? Os Dipinoi, com 3 gêneros aí, o Neoceratodus, Lepidosserin e Protopteros, tá? 3 gêneros aí de Dipinoi, e a Quitinistia com o gênero Latimeria, né? Que foi uma das maiores descobertas aí do século passado, tá? Quais são as características dos dipinóis? Os dipinóis eles apresentam dentes, na verdade, aqui poderosos, tá? Fundidos com os ossos da maxila. Tá? Então, nesse grupo aqui, os dentes eles são fundidos com os ossos da maxila. Tá? Nos outros grupos de peixes, existe uma certa movimentação aí entre os dentes e os ossos da cabeça. Aqui, a quantidade de movimento dentro de dipinói ele é menor. E a gente tem poderosos músculos adutores associados a essa mandíbula. Tá? E isso daqui está relacionado ao fato de eles serem durofágicos, ou seja, eles consomem alimentos duros. Tá? Eles conseguem comer, normalmente são detritivos de fundo, né? Come todo tipo de coisa que existe no fundo e principalmente alimentos bem duros. Muitos se alimentam, por exemplo, até de sementes duras que caem de árvores, entre outras coisas. Ok? Os dipinóis, as nadeiras dorsal, caudal e anal se fundiram. Então a gente tem essas características aqui. A gente não vê mais a dorsal, a caudal e a anal. Essa daqui é a peitoral e essa daqui é a pélvica, uma posição bem posterior do corpo, né? Aqui as escamas são basicamente formadas por ossos dérmicos e cosmina, que é um tipo de mineral. Ok? Quais são os 3 gêneros que existem hoje? O Lepidosserin, que é o nosso peixe pulmonado aqui presente que existe aqui no Brasil. Inclusive no laboratório tem um bicho desse aqui lá. Que pena que não dá pra gente ver agora no momento. Vamos ver se a gente volta até setembro, essa pandemia. O peixe pulmonado australiano, né, o
Neoceratus e o peixe pulmonar africano, tá? Uma pergunta interessante a fazer para vocês, bom, se são peixes exclusivos de água doce, como é que eles têm essa distribuição? Ou seja, como é que a gente são grupos que estão presentes aí na América do Sul, Austrália e África, continentes totalmente diferentes, separados, e esses bichos são exclusivos de água doce? Bom, pessoal, porque o ancestral comum de todos esses bichos viviam no ambiente de água doce quando todos os continentes estavam juntos e formavam o supercontinente Pangeia, tá? Fácil explicar essa distribuição mundial aqui, exclusivos de água doce, ok? Aqui o nosso peixe pulmonado, Lepidosiren, tá? Ele não tem escamas no corpo, eles têm os membros pareados e altamente móveis, né? Se você vê um bicho desse no aquário, você vê quanto que ele consegue movimentar essa nadadeira peitoral dele. As brânquias são pouco desenvolvidas, então ele tem realiza trocas gasosas intensas pelo pulmão, né? Ou seja, boa parte das suas trocas gasosas acontece pelo pulmão. Bom, acho que é basicamente isso as características desse bicho. A gente tem aí o Neoceratodus, que é um grupo presente na Austrália, tá? É um grupo que tem escamas maiores, parece uma escama de pirarucu, mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? São grupos muito diferentes, mas são escamas grandes, distribuídas pelo corpo. Os pulmões, eles só usam os pulmões, esses bichos aqui, quando eles estão estressados. Eles respiram basicamente por brânquias, tá? Diferentemente dos peixes pulmonados africanos. O interessante é que os peixes pulmonados africanos, a gente sabe que, por exemplo, em regiões da África, né, o clima é muito instável, principalmente nas regiões de savana, né? Ou seja, você tem épocas de seca prolongada na África, em algumas regiões, e épocas de abundância de chuva, tá? Então, esses peixes pulmonados africanos, eles conseguem realizar uma coisa que a gente chama de estivação, né? Eu estava vendo um vídeo outro dia no Animal Planet muito interessante que mostrou esses bichos em estivação, né? Quando chega o período de seca, quando chega o período em que os rios começam a secar, então você tem muitos rios perenes, como existem no Brasil também, né? No estado da Bahia, no norte de Minas Gerais, existem muitos rios que são perenes, ou seja, são rios que têm água no período de chuva e no período de seca não tem água. Então quando começa o período de seca, esses bichos eles fazem um buraco no fundo do rio, né? E secretam muco numa câmara, que é uma câmara em formato de U. Tá? Então eles ficam ali dentro, secretam uma grande quantidade de muco dentro desse buraco e conseguem sobreviver ali quase no estado latente, né? Com um metabolismo mínimo possível, sem se alimentar. E eles conseguem ficar num período de 6 meses até 4 anos. Sobreviver de 6 meses até 4 anos nesse estado, né? Então isso é uma adaptação a essas períodos de seca, que muitas vezes na África pode se perdurar por mais de 6 meses, né? Se durou 6 meses, mas bom, de repente num ano teve seca prolongada, então ele consegue sobreviver até por 4 anos aí nesse estado, ok? O outro grupo interessante aí, os peixes na de lobada, são os Actinistia ou Latiméria, ou chamado de selacanthus, né? Ele tem uma estrutura interessante, uma cauda única, simétrica aqui, ó, basicamente formando 3 lobos. Esse grupo é um fóssil vivo, a gente conhecia ele só do registro fóssil, até que no século passado, em 1983, uma pesquisadora da, da África do Sul, na verdade, reconheceu esse bicho aqui como latiméria. É interessante essa história, não lembro se eu contei para você,
para vocês, eu também não lembro exatamente da história agora, mas era algo assim, havia um laboratório na qual a professora estava lá e um pescador pegou um bicho estranho e ligou para ela. Aí quando ela recebeu a informação, ela foi até lá e viu que provavelmente era um selacanto. Ela conhecia o fóssil do bicho, falou, nossa, isso daí é um selacanto. Só que ela não tinha estrutura no laboratório dela para manter, ela pegou o peixe lá do desembarque, botou num táxi, entrou num táxi com o bicho e levou pro laboratório, mas aí o bicho estava meio destruído. Ela ligou para um outro pesquisador para levar o bicho até onde eles teriam estrutura, né, formol, na verdade, para manter. Então foi uma corrida aí durante a descoberta desse bicho, tudo por causa dessa professora aqui, a Marjorie Courtney Latimer. Tanto que o peixe, o gênero foi é, descrito em homenagem a ela aí, que reconheceu e ela sabia, conseguiu perceber que isso era uma das descobertas do século, né? Então esse bicho aí, ele é relacionado aí aos tetrápodes. Então o conhecimento desse grupo e dos hábitats de vida é importantíssimo para a gente entender aí a evolução dos tetrápodes. Até porque esse bicho é um bicho que não, a forma dele não mudou nos últimos milhões de anos. Então para a gente entender um pouco de como que era o ancestral comum a todos os tetrápodes, esse bicho aí é extremamente importante, tá? Então, por que foi difícil a gente encontrar? A gente não sabia que ele existia até pouco tempo, né? Pouco tempo aí, um século. Porque ele vive próximo ao fundo a mais de 300 metros de profundidade, enquanto a gente não começou a fazer pescas de profundidade. Nós não sabíamos que ele existia. Ele tem uma bexiga natatória, características aí desse bicho, né? Ele tem a bexiga natatória repleta de gorduras, parede ossificada. Eles têm eletroreceptores, tá? Então eles também têm alguns eletroreceptores que a gente encontra aí, por exemplo, dentro de tubarões e outros grupos, né? Alguns grupos teve a perda aí dos eletroreceptores, principalmente dentro de Actinopteride, depois volta. Então surge e desaparece eletroreceptores em diferentes grupos, e depois eles voltam lá dentro de gimnotiformes, lá em Eustariophysi. As ladeiras lobadas, elas movem-se na mesma sequência dos tetrápodas. Então, assim, no entendimento no entendimento da evolução do tetrápoda, esse grupo é extremamente importante. Eles são vivíparos. A fecundação interna acontece, mas a gente não sabe exatamente como, porque os machos não apresentam um órgão copulatório especializado. Tá? Talvez pela aproximação das cloacas, aí os bichos consigam o macho fecunde a fêmea. Tá? Então a gente tem essa espécie distribuída aí por essas regiões aqui da costa da África e onde ele foi encontrado também aqui nas Ilhas Filipinas. Ok? O outro grupo, então a gente já falou um pouco sobre Sarcopterídea, óbvio, né? A gente falou de Sarcopterídea e não falou de quem? Tetrápoda. A gente falou só dos grupos de peixes. Mais para frente a gente vai falar um pouco da condição do ambiente terrestre, quando a gente vai falar de tetrápodas e lisanfíbia, tá? Actinopteride são os peixes de nadadeira raiada. Um ponto importantíssimo da evolução dos Actinopteride, que na verdade fez com que a competição, na verdade, entre os grupos mais derivados de Actinopteride não só levaram na verdade, um dos fatores que levou os placodermes, os tracodermes à extinção foi essas adaptações que surgiram dentro de Actinopteride. Por quê? Porque a gente tem como se a gente tivesse peixes mais eficientes, peixes predadores mais eficientes dentro aí de Actinopteride. É claro que não é exatamente isso, mas muitas das características que surgem aqui dentro de Actinopteride trazem vantagens sobre os outros peixes que existiam no passado e é um dos motivos que a gente não encontra aqueles peixes placodermos e tracodermos hoje, porque eles perderam em competição com os vários peixes derivados dentro de Actinopteride. Uma dessas características, então, são essas nadadeiras raiadas que permite o quê? Para que serve uma nadadeira?
é basicamente movimentação, mas não natação, simplesmente para mudança de direção. Claro, a nadadeira caudal serve também para natação, mas a nadadeira peitoral, pélvica servem para mudança de direção. Então a gente encontra, quando a gente olha alguns grupos, principalmente de ciclídeos, nós conseguimos observar o quanto com a grande capacidade de mudança de direção desses bichos, né? Então, qual a capacidade de manobra que esses bichos têm. Tá? Então você consegue explorar o ambiente de uma maneira mais eficiente. O segundo ponto é as brânquias, elas são protegidas aqui, então uma outra inovação que são as brânquias protegidas para essa estrutura óssea, que seria o opérculo. As brânquias são extremamente importantes. Um sistema ali também, o opérculo, ele também serve como um sistema de ventilação das brânquias, né? Você tem a bomba bucal e a movimentação da brânquia em conjunto, a movimentação do opérculo em conjunto para irrigar as brânquias. Você tem aí também, pode ter, se você tem uma troca gasosa mais eficiente, você pode ter então um metabolismo mais acelerado e uma movimentação mais rápida. Uma outra questão importantíssima que surge aí, que não está aqui nessa parte do slide, é realmente as escamas. Né? As escamas ósseas, elas fazem com que o corpo do bicho se torne mais leve. Então a escama, ela é extremamente eficiente em proteção e ao mesmo tempo ela é leve. Então permite uma locomoção mais rápida. Então a eficiência para locomoção, captura de novas presas desses bichos, Actinopteridae, é mais eficiente que os placodermos extintos antigos. Né? Então assim, a competição provavelmente com esses Actinopteridae levou foi um dos fatores que levou os placodermes, os tracodermes à extinção. Tá, pessoal? Os primeiros actinopterídeos, eles ainda tinham uma nadeira heterocerca, tá? Uma nadeira dorsal única. A gente tinha umas escamas sobrepostas mais compactas e pesadas, ok? Então, basicamente, acho que os pontos importantes era isso. As maxilas eram sustentadas pelo íon mandibular. Então, assim, a força criada em comparativamente aos peixes que a gente encontra hoje é bem menor. É só quem sabe é só quem já levou uma mordida, foi pescar e levou uma mordida de traíra no dedo, né? Pra vocês verem a capacidade de morder de uma traíra. Então, a força de morder dos primeiros Actinopteris era menor. Tá? Então a gente teve várias modificações aqui no íon mandibular, estruturas muscular e ósseas das maxilas aqui para uma maior eficiência e força nas maxilas na hora de morder. Eles não tinham um aparato de sucção poderoso, né, como a gente vai ver aí dentro de... A gente encontra basicamente dentro de ciclídeos. A gente vai ver aqui um videozinho, já daqui a pouco, que mostra essa grande capacidade de sucção que tem esses bichos. Tá? Então aqui a Actinopteridae, tá? São características comuns a todos os actinopterídeos. Tá? Agora, dentro de Actinopteridae a gente encontra o Neopteridae, esse outro grupo aqui, tá? Que também tem várias especializações que surgem aqui dentro e são extremamente importantes. Como, por exemplo, movimentação mais rápidas que seus ancestrais. Ok? Então, ou seja, você já tem algumas modificações aqui, você tem um corpo em termos de natação mais eficiente, né? Você tem peso menor, músculos mais fortes, você tem que ter também uma fisiologia mais eficiente, como por exemplo trocas gasosas, produção de energia mais eficiente, tá? Aqui você, então na verdade todas aquelas características que eu já falei aqui anteriormente, né, dos primeiros Actinopteridae e que vai sendo levado ao extremo dentro do Neopteridae. Então aqui o esqueleto vai se tornando cada vez mais leve, essas escamas vão fazendo com que o esqueleto seja cada vez mais leve. E a gente tem aí dentro de Euteleóceo, um grupo mais derivado, lá um dos grupos mais derivados ali, um esqueleto
aqui dentro, principalmente esses peixes marinhos, né? Leve, mas com grande capacidade de proteção do corpo dos bichos. Os bichos são grandes nadadores e grandes predadores, com grande força na mandíbula. Tá? Então, aqui dentro desse grupo, essas características vão sendo levadas ao extremo. Então, a mandíbula se torna cada vez mais poderosa, o esqueleto cada vez mais leve. A gente tem a perda da eletrocepção da ampola de Lorenzini, mas secundariamente isso aí surge em outros grupos, né? Isso daqui, muita gente tem perda e surgimento dentro de outros grupos. Eletrocepção é dentro de Gymnotiformes, que é uma ordem dentro de Ostariophysi, tá? E aqui dentro de Australopithecus, desculpa, dentro de Euteleóstenes, aqui, tá? Que está a ordem Gymnotiformes. Então a gente tem aumento da mobilidade e flexibilidade do corpo desses bichos, então eles se tornam grandes nadadores e grandes predadores. Uma característica importante, o lobo superior e inferior da nadadeira caudal se torna simétricos. Lembra que essa nadadeira caudal assimétrica, principalmente quando a gente fala ali, essa característica da nadadeira heterocerca, que está presente dentro do tubarão, para que serve, pessoal? Quando o tubarão bate essa nadadeira heterocerca, esse lobo superior mais desenvolvido que o inferior faz com que ele consiga nadar de uma maneira como se ele conseguisse guinar a cabeça para cima, tá? Então ele nada e tende a subir quando ele bate essa nadadeira. Por quê? Porque ele não tem também a bexiga natatória para equilibrar aí a flutuabilidade dele. Como esses bichos aqui todos têm bexiga natatória para equilibrar a flutuabilidade, a nadadeira pode ser homocerca. Tá? Então a nadadeira só serve basicamente aqui para movimentação direcional para frente. Tá? A heterocerca forma um vetor nessa direção aqui. Ó. A heterocerca. A homocerca forma um vetor de força nessa direção, para frente. A heterocerca para frente e para cima, a homocerca para frente. Essa é a homocerca. A do tubarão é heterocerca. Ok? Então, quando você também reduz a armadura óssea, aquela grande armadura óssea, tem uma locomoção mais versátil. Você tem hoje, bom, vocês vão pescar, você encontra peixe aí no meio daqueles charco, né, cheio de raiz, naqueles charcão lá, você tem traíra, o bicho fica intocado, dá apenas um bote para pegar a presa. Vocês têm os gimnotiformes ali, aqueles peixes elétricos que nadam no meio daquelas regiões. Você tem grandes nadadores de mar aberto aí, né? Uma sardinha, por exemplo. E você tem os ciclídeos africanos, que quando a gente coloca no aquário, aquele Oscar, os bichos nadam para frente e para trás. Tem bicho que nada para trás, de ré. Os gymnotiformes também têm essa capacidade de natação de ré, né? Então, você tem uma grande versatilidade aí de movimentos que é permitida por essas armaduras mais reduzidas e mais leves, mas não menos eficientes em proteção. Ok? O aparato de alimentação, você tem músculos extremamente fortes aqui, que permite uma mordida forte desses bichos, mais eficiente, com mais força do que os seus ancestrais. Então, bom, quando você toma uma mordida de traíra no dedo, ou esses grandes dourados, ou entre outros bichos aí, por peixes grandes predadores, vocês conseguem observar a grande capacidade de força que eles têm. E uma outra capacidade interessante é a sucção, tá? Muitos bichos se alimentam por sucção. Uma grande parte dos peixes se alimentam por sucção. Tá mais para frente o videozinho para mostrar para vocês, tá? Teleósteis, então, tele significa completo, então osso completo, tá? Então aqui a gente tem um outro grupo, aqui está dentro dos mais diversos, dentro dos Actinopteridae, ok? Eles têm agora que a gente vai falar dessa modificação da boca, tá? Então eles têm essa modificação aqui que permite com que a mandíbula se projete
Então, todos têm, mas nesse grupo especificamente, como eu falei, essas características vão sendo levadas aos extremos, né? Então, essa grande movimentação da boca acontece principalmente dentro de teleóstenes e permite que eles projetem a mandíbula e tem uma grande diversidade em termos alimentares. Esse grupo tem mais de 27 mil espécies, 400 famílias de peixes modernos, tá? Eles colonizaram aí todos os nichos ecológicos imagináveis do ambiente aquático, tá? Devido às suas especializações nas maxilas. Eles têm uma estrutura chamada de dentes faríngeos, que a gente vai ver, e devido às suas especializações nas nadadeiras, ok? Então essa característica aí de projeção da maxila é essa daqui. Então o peixe consegue projetar a maxila. Então não apenas, imagine uma coisa, o peixe vai se alimentar. O alimento está nessa posição aqui. Se ele simplesmente sugar a água que vai entrar na boca pode ser dessa região e dessa região aqui. O alimento não vai vir tão eficientemente em direção à boca. Agora, se além de sugar ele tiver a capacidade de projetar a boca, a sua capacidade de sugar o alimento para dentro da boca vai ser maior, tá? A gente tem uma grande variedade dessa capacidade de protrusão mandibular desses peixes, dos peixes, na verdade. Okay? Tem alguns que têm uma capacidade maior aqui dessa protrusão mandibular, dessa projeção da boca. O que acontece aqui? Olha, grande parte dos ossos são projetados para frente. Tá? Ó. Então você tem, além de você sugar a água, você leva a boca. Porque esse bicho aqui leva essa característica aí ao extremo do extremo, né? A boca dele fica maior que a própria cabeça quando ele projeta ela, né? Mas a gente tem outros peixes aí, ó, menos, mas também com capacidade de sugar o alimento, ok? Projetando a boca. Então, você tem não só a projeção da boca, como a gente viu no vídeo, mas a gente tem também, para sugar o alimento, quem que faz essa força? Bom, se for a gente, como eu já disse antes, a gente vai fazer a força de pressão negativa através do pulmão. O peixe ele tem que aumentar a cavidade da boca. Ó, ela aumenta a cavidade da boca, a cavidade oral, para conseguir sugar a água. Ok? Então você tem vários ossos aqui articulados com movimentação. Você tem que movimentar os ossos, porque os ossos estão articulados aqui, as placas ósseas estão articuladas. O dermatocrânio está articulado aí. Os ossos do dermatocrânio, um com o outro. Agora você precisa de alguma certa movimentação entre essas placas ósseas para conseguir uma pressão negativa ou aumentar a cavidade oral, uma pressão negativa para sugar o alimento. Ok? Bom, pessoal, uma outra característica importante presente nesses grupos são dentes faríngeos, ou seja, além dos dentes primários, que é o que a gente encontra aí, mandíbula e maxila, alguns bichos têm o que a gente chama de dentes faríngeos. Lá na faringe tem uma estrutura que óssea, que são dentes secundários, chamados de dentes faríngeos. Ajuda na captura da presa, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma lampreia, né? A lampreia é interessante. A lampreia é um bicho interessante porque a gente tem, a maioria dos dentes faríngeos não estão associados a uma segunda maxila, né? Mas você tem a estrutura primária maxilodentário, pré-maxilar e dentário, mas nas lampreias você tem a maxila secundária, tá? Então os dentes associados a uma maxila secundária. Então o que acontece quando a lampreia vai se alimentar? Primeiro, ela abre a boca, como está aqui, a presa entra na boca dela, ela fecha a boca. Depois que ela segurou a presa com as maxilas primárias, né, que são as que a gente está acostumado, né, o pré-maxilar e o dentário, os dentes faríngeos da maxila secundária se conectam na presa e ela puxa
a presa até o esôfago. Tá interessante, né? Então você tem uma movimentação dupla. Primeiro da maxila primária, depois da maxila secundária com os dentes faríngeos, né? Então as lampreias são dos poucos grupos que tem esses dentes, essa maxila secundária. A maioria dos bichos que tem os dentes faríngeos, esses dentes simplesmente estão presos ali na faringe e serve como uma estrutura secundária para agarrar ali o alimento, para fixar o alimento, porque o alimento, como você está comendo alimentos vivos, né, bichos vivos, eles não saem da boca. Tá? Aqui a lampreia de novo, aqui os dentes faríngeos da lampreia, né? Então você tem os dentes primários e como se tivesse duas maxilas, né? A maxila primária e ó, aqui a outra boca, duas bocas, né? Uma boca primária e a secundária aqui dentro da faringe, tá? Nadadeiras, já falamos a nadadeira heterocerca e homocerca, então nadadeira heterocerca, nadadeiras homocerca, né? Essa daqui ajuda na direção, no sentido frente para cima e a homocerca para frente, tá? Nós temos uma maior flexibilidade e maior capacidade de movimentação aí com esse tipo de nadadeira aqui, ok? E na verdade não só esse tipo de nadadeira, mas a quantidade de bichos e peixes que tem diferentes tipos de nadadeira aqui, né? Tem peixes que tem nadadeira até para voar, né? Aqui o peixe voador, aqui um gastropelecide, que fica bem no limite da água, né? Peixe amazônico que vem no limite da água. Outros peixes marinhos aqui que tem formatos bizarros, né? Ok, pessoal? Olhando aqui rapidamente os grandes grupos dentro de Actinopteride, a diversidade deles. Actinopteride, primeiro grupo aqui, os Polypteriformes, tá? Aqui, ó, os chamados bichirs. Existem 11 espécies de peixes africanos. Eles têm uma armadura pesada, né? Esqueletos bem ossificados, escamas espessas de ganoína, né? Um outro mineral. Esses bichos aqui são importantes para o entendimento da evolução de várias características aí dentro de Actinopteride. Uma delas é a evolução do pulmão, né? Esses bichos aí têm pulmões em posições ventrais, tá? Por quê? Porque os outros bichos aqui não têm pulmões em posições ventrais, mas eles têm bexigas natatórias em posições dorsais. Então, a primeira linhagem de Actinopteride com pulmões em posições ventrais sugere que o pulmão surgiu antes do que da bexiga natatória, ok? Então esse grupo é importante para entendimento da evolução de características aí dentro, os bichinhos, um bicho africano. Outro grupo são os condrósteres, são os esturjões, né? O Acipenseriformes. Tem 24 espécies aí de esturjões, eles não têm osso endocondral, né? O osso que substitui a cartilagem durante o desenvolvimento. Eles perdem boa parte, na verdade, do esqueleto dérmico deles, tá? Você vê algumas ossos aqui dérmicos, a outra grande parte deles é couro direto. Eles têm uma nadadeira heterocerca, então assim, esses grupos basais nos ajudam a entender a evolução de características dos grupos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um grupo com nadadeira heterocerca, tá? Sugerindo que a heterocerca é a condição ancestral e a homocerca é a condição derivada. São grupos distribuídos pelo hemisfério norte, basicamente são de água doce, tá? Aqui também tem um outro grupo, o peixe espátula, presente nos Estados Unidos, na China. Eles são peixes marinhos planctófilos. Dentro do um outro grupo, que são os holóstenes, né? Os holóstenes têm o gars e o blowfish, que é a âmia. Tá aqui, ó, o gars, esses gars aqui são um grupo, eu já vi esse bicho vivo nos Estados Unidos, né? Na universidade que eu fiz estágio lá, eles viviam num lago embaixo, existia um lago embaixo do rio deles. O rio ficava por cima do lago, né? Embaixo tinha gar e crocodilo, né? Eu fiquei lá no sul, nos pântanos da Louisiana. Eles são basicamente, eles se alimentam de outros peixes, os gares, né? Eles têm uns dentes em formas de agulha para se alimentar de outros peixes.
Aqui o blowfish, a âmia, tá? Aqui esse grupo aqui só tem uma única espécie. Já ver rapidamente só forma e foto, características principais desses grupos aqui, né? Porque tem um grupo de peixe que não falta para a gente estudar, tem mais de 30 mil espécies. Osteoglossomorpha. Osteoglossomorpha, muitos são conhecidos de nós, né? Brasileiros. Tem o aruanã, quem nunca comeu carne de aruanã? O pirarucu, tá? São os bichos aí da Amazônia, muito famoso na Amazônia, tá ficando popular aí no Brasil inteiro. O Osteoglossum, que é o aruanã, e Arapaima gigas, que é o pirarucu, tá? É um dos maiores peixes, o pirarucu é um dos maiores peixes de água doce aí do mundo, chamado de bacalhau da Amazônia. Tá? Então, Osteoglossomorpha inclui mais de 220 espécies e um grupo que surgiu aí há muito tempo, em torno de 150 milhões de anos, é a linhagem que deu origem aí aos Osteoglossomorpha. Tá? O pirarucu chega, para vocês terem uma ideia, né, como curiosidade, chega até 4,5 metros de comprimento. Ok? Alguns fazem, esse grupo aí tem alguns que são peixes elétricos africanos, chamado de peixe-elefante africano. Então aqui, eletrorecepção surge secundariamente também aqui dentro desses grupos. Elopomorpha. Elopomorpha tem uma grande quantidade de espécies, são esses peixinhos aqui, ó, transparentes. Dê uma olhada nele, olha que bicho estranho. Completamente transparente, você consegue ver a areia do outro lado, né? Muito legal esse bicho aí. E tem outros membros desse grupo aí, são os tarpões, né? O bonefish, que é da família Albolidae, e as falsas enguias da família Elopite, com mais de 35 espécies desses grupos aqui. E as enguias verdadeiras com 760 espécies. Ok? Os ordem Anguilliformes. 760 espécies de enguias aí. Bicho temido aí no mar. Ok? Muito predador de emboscada. Clupeomorpha, um grupo interessante, são peixes filtradores marinhos, extremamente importante comercialmente, porque isso inclui os arenques, as sardinhas e as anchovas. Existem 360 espécies, eles vivem em grandes cardumes mesmo. Então a gente já vê, muitas vezes, quando a gente está olhando esses pescados de grandes navios, né, que estão fazendo pescas marinhas, eles estão pescando esses clupeomorfas aí, eles cercam o cardume inteiro e pega o cardume inteiro com milhares e milhares de exemplares. Ok? Um grupo importantíssimo para nós brasileiros são os Ostariophysi, tá? Por quê? Porque são os peixes de água doce, basicamente, da América do Sul. E não, é claro que existem outras regiões do mundo, mas é extremamente importante em vários grupos aqui na América do Sul, tá? Os crassiformes, que inclui os lambaris, muitos peixes de aquário, muitos peixes de alimentação nossa, dos brasileiros, como piaba, né, esqueci o nome agora, uns peixes importantíssimos pescados aqui no interior do estado de São Paulo, nos principais rios. Os siluriformes, que são os grandes bagres, né? Existem pintado, existem os grandes bagres no mundo inteiro, o jaú também aqui do Brasil. E os gimnotiformes são os peixes elétricos da América do Sul. Ok? As carpas, por exemplo, são cipriniformes, tá? E tem alguns gonorrhinquiformes, que são os grupos aí, uns grupos marinhos aí. Ok, pessoal? Aqui os tarafídeos cascudos é o grupo que eu trabalho, existem 1000 espécies desse grupo, ou seja, é a grande parte aí dos ostarofis, existem 8.000 espécies, 8.000 só de cascudo. Tá? Eles são um grupo dominante da região neotropical, que é da metade do México até o sul da Argentina, incluindo todo o Brasil, né? Ele tem uma característica que é o aparato de Weber, a gente já vai ver isso. E ele está presente em toda a indústria alimentícia e no aquarismo, principalmente brasileiro.
tá, pessoal? Isso é uma diversidade enorme. Só para vocês terem uma ideia, esse bicho aqui é um Scoloplax, tem alguns milímetros de comprimento e existem cascudos de mais de 1,5 m de comprimento, tá? O aparelho de Weber é uma estrutura aqui ligada a... O aparelho de Weber nada mais é que um conjunto de ossos, tá? Região dorsal ligada à bexiga natatória. Como que um peixe escuta? Complexo, né, pessoal? Bom, nós escutamos através do ar, tá? Então, na verdade, o nosso ouvido transforma as ondas sonoras que vêm pelo ar em ondas elétricas. Só que no ambiente aquático, as ondas sonoras elas podem atravessar diretamente do próprio meio em que o bicho vive pelo corpo do bicho. Diferentemente de nós não, as ondas sonoras não atravessam a nossa pele e entram por dentro do nosso corpo até chegar no ouvido, tá? Porque a gente vive no ambiente aéreo, a gente tem que transformar as ondas sonoras do ar através do tímpano e em circuitos, em ondas elétricas que vão até o cérebro. No caso do peixe, não, ele vive num ambiente denso, então as ondas sonoras atravessam o próprio corpo dele, tá? E chegam, por exemplo, na bexiga natatória, ou na bexiga de gás, né, natatória, que pode amplificar o som para os bichos escutar. Então, o que acontece? Esses ossículos de Weber nada mais do que amplificam o som, né, que chega na cápsula aqui, nessa bola de gás que é a bexiga natatória. Então a bexiga natatória funciona também como o quê? Como um amplificador do ouvido do bicho, além de flutuação. Então o ar pode vir aqui até a bexiga natatória transmite as ondas sonoras até o ouvido pelos ossículos de Weber. Então é como se fossem os ossículos do nosso ouvido interno. Não são estruturas homólogas, tá, pessoal? Mas a homologia está aqui com outros ossos da cabeça. Essa é uma outra questão, a gente vai ver depois. Mas é uma estrutura para aumentar a eficiência do ouvido dos peixes, tá? Acredita-se que isso está associado a parte do grande sucesso evolutivo no ambiente aquático dos ostariophysi. Os gonorrhinquiformes aí, ó, são peixes nadadores, com 37 espécies, todos nesse formato aqui, tá? Grandes nadadores. Otofise aí representa 80% das espécies. Eles estão distribuídos por aqui, ó, os crassiformes, América do Sul, África, gimnotiformes, América do Sul, parte da Central, siluriformes basicamente pelo mundo todo, com exceção das regiões frias, cipriniformes quase no mundo inteiro, menos América do Sul, Antártica e Austrália. Okay? E euteleósteis são um grupo extremamente diverso, basicamente de peixes marinhos, com todas as formas imagináveis, né? Tem mais de 240 milhões de anos essa linhagem dos euteleósteis. Ocupam desde ambientes de água doce até ambientes marinhos, né? Aqui um salmão, tá? E um bicho de água doce. Uma diversidade incrível, né, pessoal? De famílias aí, tem 19 mil espécies, e aqui, de famílias não, de ordens e famílias, na verdade, nessa filogenia aqui. Várias linhagens de todo jeito que vocês podem imaginar. Peixes abissais, peixe palhaço, aqui o cavalo marinho, parece um cavalo mais do que um peixe. O linguado, que, que vive é um peixe bentônico, né, que fica enterrado no solo, a simetria lateral dele desapareceu, formou uma simetria dorso ventral, com um dos lados espremido pode ser o direito ou o esquerdo, né? E a diversidade de cores e formas é incrível. Ok, até peixes venenosos aí como o baiacu, entre outros. Existem aí, bom, outro grupo importante, Percomorpha, dentro aí de Euteleósteis, uns grupos mais porcomorpha, aí com 17 mil,
17.190 espécies, predominantemente marinhos. Tá? Um grupo, uma questão interessante, é um grupo que se diversificou, acredita-se que se diversificou principalmente depois da extinção KPG, né? Isso é muito comum aí dentro, uma hipótese para muitos grupos aí de tetrápodas, mas aparentemente a extinção KPG também abriu nichos ecológicos que permitiu a colonização de várias linhagens ali sobreviventes à extinção, né? E que se diversificou rapidamente. Uma delas são linhagens dentro de Percomorph. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem eu não vou botar uma apresentação, mas vou tirar dúvidas de vocês até essa aula aqui, ok? Abraço, pessoal, até semana que vem.